Bom, deixa eu tentar falar mais ou menos rápido. Eu acho, Thiago, para mim a indústria segue sendo o centro do desenvolvimento, a posição minha, não é que, digamos, nós coletivamente temos feito, então talvez tenha posições diferentes. E tendo a achar que no Brasil, quando alguém não viu o contexto da declaração do presidente do banco, mas quando alguém fala contra isso, na verdade está pensando que a agricultura ou o extrativismo mineral são o futuro. Né? Para mim isso é olhar no retrovisor. Tá? Mas, enfim, e do nosso ponto de vista, do que a gente advoga, pior ainda, porque isso daí, na verdade, é recrudescer os problemas do passivo que a gente tem, tanto social quanto ambiental, etc., do ponto de vista do Brasil. Se você tem alguma esperança, tá vendo? Agora, a indústria, essa indústria 4.0, ela não emprega. Não é? Então, se você quer resolver os problemas do emprego, acoplado a esse mecanismo, você tem que discutir outras coisas. Não é? E não é também, eu estava semana passada numa reunião com o Skype com o pessoal do Banco Mundial. Aí veio um documento, o World Development Report, veio defender o quê? Mais flexibilização como mecanismo. Mais Uber. Vocês estão olhando para a América Latina, vocês estão dizendo para nós que aqui onde a economia mais formalizada é o Brasil, que deve ter uns 40% de formalização a essa altura, que é a resposta para uma economia totalmente informalizada, em que a flexibilidade é a regra. Né? É mais flexibilidade? Vocês estão malucos. Né? Ou seja, vocês vão desmontar o pouco que tem de regulação em benefício das empresas, né? E não vai resolver o problema da informalidade, obviamente, que isso resolve com crescimento econômico, fiscalização, mais e melhores empregos. Né? Mas a minha tendência é achar que quando alguém aqui no Brasil está falando isso, na verdade está olhando no retrovisor e pensando que a solução é agricultura, o tal do agronegócio e mineração. Então, e acho que isso daí também está longe de ser solução. Agora, quando a gente discutir a indústria da ponta, essa indústria digital, ela também traz novos problemas, e um deles é esse do mundo do trabalho. Né? Então, se você quer partir para a ponta da tecnologia e quer, digamos, financiar isso, que eu acho que vai ser fundamental em uma série de setores, né? Você vai ter que discutir também o que você faz com os trabalhadores. Como é que você gera emprego nessa sociedade? Porque senão, de novo, você vai financiar demissões em massa, uma piora das condições sociais dramática, né, sem ter nenhuma alternativa para isso. Por isso que eu digo que não dá para, digamos, destacar políticas setoriais do contexto em que elas são implementadas. Acho também que, evidentemente, no Brasil você tem um enorme déficit de infraestrutura. Né? E estou falando da área social, né, saúde, educação, etc. Quer dizer, isso dá uma margem para a gente ter um espaço de discussão e de investimento grande também. Não sei se tem uma discussão, digamos, importante do banco sobre, digamos, essa superação desse gap aí na área da infraestrutura social com também uma estratégia de desenvolvimento. Acho que isso é um recurso que o Brasil tem, né, em relação à Alemanha, que, digamos, está pensando lá na ponta, não tem esse... Embora, quando você visite a Alemanha, você veja que estão permanentemente refazendo a infraestrutura. Né? Ou seja, mesmo que não precisem fazer isso, estão fazendo como mecanismo de geração de emprego, porque eles sabem que se não fizerem isso, você está botando a indústria de ponta, em que cada fábrica parece uma granja moderna. Né? Você vê 2 trabalhadores absolutamente ascéticos, né, circulando por lá, operando algumas... teclado das máquinas, que são as que estão produzindo, né? Aquela brincadeira, né? Não dá para pensar mais no problema do emprego dos trabalhadores. O nosso problema hoje é o emprego dos robôs, porque a impressora 3D está substituindo o robô, então os robôs já também não estão ficando desempregados, né? Na ponta da tecnologia. Então é isso, não tem mais gente operando lá. Agora, eles também estão pensando nisso, como é que você faz, né? Então, tem várias discussões, renda de cidadania, como é que você reduz dramaticamente a jornada de trabalho para todo mundo caber no mercado de trabalho, como é que você cria,
digamos, emprego social, em que o cara presta um serviço e ganha por conta disso. A gente vai ter que fazer esse debate. Se falar simplesmente da implantação da indústria de ponta e achar que ela vai resolver o problema, também não vai, porque ela vai criar novos problemas. Aí, de novo, a gente vai voltar para a nossa situação tradicional, né? Nós libertamos escravos, não fazemos uma reforma agrária. Bom, evidentemente vem no bojo disso desemprego, favela, porque os caras trabalhavam na agricultura, não estão mais trabalhando na agricultura, vão fazer o quê? Aí viram um prestador de serviço de baixa produtividade, né? Porque precisa sobreviver. Né? Então essa é uma discussão. Mas aqui a resposta está sendo a mexicanização brasileira. Não tem muita gente trabalhando no tráfico, e essa é uma solução concreta, Alemar. Está sendo a solução para manter o pessoal. E eu só queria falar mais uma coisa. Quando a gente está fazendo isso, de novo, uma pena que o Marcelo tenha saído, porque uma parte desse debate é convencer o Marcelo a reduzir o padrão de consumo dele. Porque, evidentemente, não vai caber todo mundo tendo o padrão de consumo da ponta. Né? Então, um debate que a gente vai ter que fazer, antes de entrar nas novas tecnologias de produção de energia, etc., então, mudar, de certa forma, o nosso padrão de consumo. Se a gente convencer todo mundo que hoje não consome nada, que vai chegar no padrão de consumo do Marcelo, nós estamos lascados. Né? Então, essas pessoas vão ter que aumentar o seu padrão de consumo, evidentemente, né? Mas o Marcelo também vai ter que, de certa forma, reduzir o dele para chegar aí em algum lugar no meio desse caminho que seja alguma coisa viável. O Marcelo vai crescer na família, 2 filhos agora, vai reduzir o padrão de consumo dele, o futuro dele. Pois é, mas aí tem que ouvir a família dele. E eu acho que dentro disso a gente discute, inclusive, a questão da infraestrutura de transporte. Você tem que ter uma infraestrutura de transporte que não incentive o carro individual, né? Um debate que deveria ser decorrência natural agora da greve dos caminhoneiros é a mudança da estrutura de distribuição da produção no Brasil. Ferrovia, transporte por mar e rio, etc, etc. Mas eu vi essa discussão absolutamente marginal no debate, né? Até agora o que a gente está discutindo é o frete, o subsídio do frete, o impacto fiscal disso daí, etc, etc. Quer dizer, você não pensa para frente. Eu acho que essas grandes questões, e que eu acho que o BNDES, como um centro de reflexão e formulação de estratégias de desenvolvimento, deveria ajudar a pensar. Nem que vocês formulem distintos cenários. O governo está indo por aqui, a sociedade gostaria de ir por ali. Mas levem em consideração no debate que existem cenários diferentes para a gente poder ajudar a forçar a mão no cenário que interessa. Ademar, só antes de fazer isso, eu queria falar uma coisa com você aqui, muito rápido. Muito rápido, porque o telefone já, a Moara está me ligando aqui. Não, mas tipo assim, eu acho que a gente tem que fazer algumas distinções que são importantes reforçar. Você falou agora de elaboração. O BNDES, você reconheceu que o BNDES tem toda uma, atua num contexto, tem toda uma máquina do Estado. Então, assim, cobrar do BNDES toda a responsabilidade pelo desenvolvimento no Brasil, assim, não é que é injusto, é improdutivo, porque não está aqui todos os caminhos e soluções. Então, é bom, mas você chamou a atenção disso. Você falou, é o BNDES como elaborador. Ótima, boa provocação. O BNDES tem que ser mais ambicioso, tem que pensar mais profundo, tem que se manifestar mais, tem que colaborar, ótimo. Mas desde que a gente entenda que aqui, em termos de operação, de ação, somos uma peça dentro de um arcabouço maior. Que se não for ganho, não dá. Outra distinção que eu acho muito importante é o seguinte, eu estava assistindo ontem esse Amoedo aí, o nome do cara do Partido Novo, que fala o seguinte, tem que privatizar porque onde tem empresa pública tem corrupção. Então, assim, é importante fazer uma distinção muito grande de que o que acontece, assim, alguém para achar que alguém lá fora, o Manteiga fez ou não fez, o que fez, bom, a gente tem que apurar e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que salientar nesse momento o fato de que depois de tanta escrutínio feito sobre o banco, tanto exame, você não tem nomes de funcionários do BNDES citados, contados por delatores e tudo mais. Não fazer essa distinção e tentar igualar a corrupção que envolve a máquina interna dos funcionários, o fato de que alguém lá, porque vamos pegar o exemplo para ser bem concreto, né? O Joesley sugere que ele contribuía lá com uma coisa com o Manteiga porque ele tinha medo que a política de prioridade a empresas de proteína fosse descontinuado. Bom, supondo que isso é verdade, né?
Isso é uma coisa. Outra coisa é você falar que você tem uma máquina em que o Joesley, por exemplo, ligava, pedia, que essa imagem está sendo difundida. Hoje, não fazer essa distinção, eu acho que as pessoas progressistas ou de esquerda assim, perdem uma coisa fundamental. Porque os liberais da direita crescem com a ideia de que o que é público é roubado. E a gente tem razões no BNDES, e não só é porque as pessoas do BNDES são melhores ou não. Tem um sistema de incentivo, tem o fato que no BNDES a gente não tem nomeação política. O pessoal fala o seguinte, porque empresa pública é cheia de nomeação política. Pô, não é em vários países, e o BNDES é um exemplo. No Brasil, de um lugar que põe muita restrição para nomeação política. O cara pode nomear o diretor do banco, mas os funcionários de carreira do banco são todos, né, da superintendente para baixo, são todos funcionários de carreira do banco. Isso é alguma das razões porque o banco consegue se blindar em relação a outras empresas ou setores públicos. Então, eu não estou dizendo que você não falou isso, mas eu quero frisar isso, porque eu acho importante. Senão a gente perde, né, joga fora a criança com a água do banho. Né? Mas eu concordo com o seu ponto, de que quanto mais clara, eu quero salientar isso também, quanto mais clara para a população são os fundamentos racionais das políticas que o banco opera, mais protegido o banco está. Se a política de crédito nacionais que apoiou a JBS fosse alguma coisa mais amplamente discutida, mais debatida na televisão, ficaria mais fácil de defender. E hoje, realmente, eu acho preocupante quando o tema virou um ponto de crítica na sociedade, ele meio que desapareceu. Hoje, quem é que defende os campeões nacionais? A FBNDES. Porque a FBNDES fala o seguinte, não qualquer política de campeão nacional, mas como é que um país que, segundo o Graciela, não tem burguesia, né, pode dispensar a prioridade para empresas de capital nacional? Então, eu só queria te liberar, mas eu queria fazer esse registro aqui. Tá bom. Eu volto à tarde e tá bom. Agora, então eu vou continuar no ponto da Graciela. Graciela, eu acho o seguinte, eu falo da Ásia. Podia, porque você vai responder tudo. Né? Acho que exatamente o Ademar quase que antecipou a questão, ele falou em centro de reflexão e formulação de desenvolvimento, e eu acho que essa é uma questão que permeia, vai permear inclusive todas as mesas, no sentido de que acho que se há uma compreensão de que o BNDES é um banco público, pode haver como que uma acomodação ou uma zona de conforto daqui de dentro, de se justificar dizendo, não, o BNDES tem que responder às propostas e a orientação do Estado brasileiro, quando não ao governo, que aí é pior, né? Mas é somente responder a essa orientação dentro de uma compreensão de Estado brasileiro que deixa de lado, e é isso que eu estava falando, que a primeira mesa que discutiu a transparência se relaciona com o que estamos discutindo agora, o BNDES eu compreendo como um ator de grande porte para essa reflexão da proposta do próprio modelo de desenvolvimento. Compreendendo, de um lado, como que aqui uma inteligência depositada para isso, e de outro lado o papel que ele deve ter na inter-relação dentro da sociedade brasileira, com todas as suas diferenças, de outras inteligências. Eu cito até o exemplo do Centro Celso Furtado, que se alojava aqui nesse prédio, né, e com a mudança de governo não continuou aqui. Talvez você depois possa até nos contar como foi isso. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que pensar, e eu queria que você reagisse a isso, que não é apenas um executor das formulações vindas do Estado brasileiro, mas um formulador, um ator de grande peso nessa proposta, como foi, inclusive, em outros momentos. Comentar isso. Acho que
Vou fazer um pouco de... Eu estava segurando a minha inscrição porque tinha uma história de direcionar para Marcelo. Tá? Bom, meu nome é Rafael, faço parte da articulação semiárido brasileiro, aquela que executa esse sistema do Nordeste junto com o PNDES. Fazer um pouco de eco, achei a fala do Léo. A gente teve, durante o fórum e outros processos da plataforma, acho que as duas grandes pautas de relação com o banco nossa era uma questão ambiental e todos os impactos sociais e ambientais dos projetos financiados pelo banco. E a gente sempre tinha respostas no sentido de que não era responsabilidade do banco fiscalizar e tal, mas ao mesmo tempo falamos várias vezes de coisas concretas, de como o banco podia controlar o desandamento das relações do que o próprio IBAMA e outros movimentos colocavam. E muitas vezes até, acho que faz parte de uma organização que tem uma experiência de controle social muito grande e tem muito a trocar. E até isso colocávamos ao banco, como é que o controle social entra como estrutura de ser respaldado para o financiamento do banco. Em outra área, o S, brigar pelo S. Brigar pelo dinheiro do S, pior, brigar pela execução do dinheiro do S. Né? Caritas, falava de experiências que era difícil executar aquilo, o que tinha de dinheiro e o pior, o que era executado era menor ainda, porque muitas vezes para fazer uma barragem subterrânea na casa do agricultor me era cobrado quase a rima do Belo Monte. Né? Então, essas disparidades, e nossa briga sempre foi essa. Eu acho que a mesa, tanto antes como a anterior, e observações que vocês, membros da Associação de Funcionários, fazem, nos traz um outro momento. Eu acho que a gente está lutando para a manutenção e existência do banco. Né? E pegando que a gente colocava que tem burguesia ou não, mas talvez a gente ainda tenha um resquício de uma oligarquia rural que se confunde um pouco com uma burguesia financeira, mas não, substituindo uma burguesia nacional que não quer investir no país, ou pelo menos se quer, em qualquer momento que se abre mão por um juros maior. Né? Na verdade, o próprio processo que para a gente, minha organização, reconhece como golpe, um pouco foi isso. Incomodou quando até os bancos que eram divididos entre dois lados no Brasil, o Itaú e o Bradesco, de repente entraram num lado só e vamos derrubar esse negócio. E aí, o que eu quero colocar como sociedade civil, entendo que a Associação de Funcionários possa viver sua crise de ser funcionário, está no banco, mas é a sociedade civil também, nos colocamos juntos. Porque eu acho que a luta vai ser brava. Como o Léo falou, se nós estamos olhando, eles estão caminhando, estão passando como trator por tudo. O avanço que existia contra a Petrobras, eu acho que hoje vem contra o BNDES. E aí tudo a tua fala, no sentido de pensar um país de terceiro mundo, sul-americano, com a história que tem, colonial, de desenvolver sem um banco de desenvolvimento, não ocorrerá e não ocorrerá para o nosso continente também. E eu acho que essa, hoje, infelizmente, talvez mais, se a luta ambiental e social quase que vão ficar, não de lado, vão continuar existindo, como o Marco está aí, e nós também. Mas, assim, a luta para a continuação do banco. Porque o que eu estou entendendo é que é uma ofensiva do capital financeiro de que não quer a industrialização do país. Eu acho que a própria TLP é isso. E nós nos colocamos junto nessa luta. Posso eu fazer só? Sim, claro. Tentando ser rápido, é porque eu falo ou não falo? Como mediador, eu falo. Eu queria pegar 2 pontos. Primeiro que, assim, pegando um pouquinho a fala do Rafael, o que está colocado para o banco hoje, eu acho que é o que está colocado do ponto de vista geral com relação à capacidade do Estado de promover algum desenvolvimento. Então, assim, o que eles estão fazendo é amarrar o futuro. Se amarra o futuro com a emenda 95, o teto de gastos, se amarra o futuro com a TLP, porque eles poderiam facilmente, eu coloco uma TJLP mais para cima, não dou subsídio, enfraqueço o banco nesse momento, mas no próximo governo teria a capacidade de usar o banco, enfim, se aquilo for o desejo da sociedade brasileira, enfim, de eleger um governo que implemente determinadas políticas. Com a TLP, por exemplo, eles amarram o futuro e jogam para frente. Agora, para você reverter isso, é uma outra questão, o banco vai ter que encontrar formas e isso ser referendado no Congresso, enfim, de ter o banco buscar alguma questão com relação à tributação, a não pagar imposto de renda aqui, enfim, ter alguma inovação que lhe permita repassar isso para o crédito, mas vai ser uma luta muito árdua para a gente conseguir implementar isso, porque eles de fato engessaram qualquer capacidade de um próximo governo utilizar o banco para fazer política de desenvolvimento. Dito isso, de uma contextualização, eu queria pegar o gancho com relação aos primeiros gráficos que você apresentou sobre a produtividade, né, os gráficos do Gabriel Palma,
porque essa é uma discussão que ela é importante, só que muitas vezes ela mais esconde do que ela mostra. No sentido que, assim, como o Ademar falou, o ano passado, por exemplo, o que mais cresceu no financiamento do banco foi agricultura e mineração, que são altamente intensivas em capital, né? Então, quer dizer, você tem uma produtividade gigantesca, você pode, se você tiver só isso no Brasil, você é capaz de jogar a produtividade lá para cima e você não gera emprego e renda. Ao mesmo tempo, eu estive no banco numa discussão em 2013, talvez, 2012, que era uma das campeãs nacionais, a BR Lácteos, que, enfim, tinha até certa função, porque empresas que iam comprar, empresas inclusive estrangeiras que estavam no Brasil, que produziam leite e tal. Então, se você nacionalizava um setor, pegavam os produtores e tal, e faziam uma cadeia de laticínios e tal. E aí, o que aconteceu é que o banco foi, né, via BNDES-Par, investiu nessa BR Lácteos, deu 6 meses, eles entraram em processo de falência, concordata e tal, demitiram todo mundo. Aí a gente veio aqui debater, eu trabalhava no Diese na época, como é que vocês, né, emprestam dinheiro, né, investem numa empresa, vocês têm assento no conselho da empresa, e 6 meses depois, com o dinheiro do FAS, 6 meses depois vocês demitem todo mundo porque, mas a aposta e tal. Não, tudo bem, só que vocês não têm, por exemplo, um parâmetro anterior para emprestar? Sim, a matriz insumo-produto vai mostrar a capacidade de geração de emprego e renda. Tudo bem, mas em um segundo momento, vocês têm como mensurar se está gerando aquele emprego para, enfim, continuar com o investimento, ou no caso de um desembolso, liberar o próximo desembolso? Não, mas veja bem, a matriz insumo-produto. Então, assim, eu acho que falta no banco, se você tivesse uma capacidade de fazer esse tipo de mensuração, olha, a gente emprestou tal, teve campeão nacional, mas a gente gerou X mil empregos em X regiões, enfim, se tivesse uma... Inclusive, para a resposta pública, eu acho que isso seria uma justificativa da própria existência do banco. Como a coisa é feita de uma forma que pouco desenvolve uma capacidade, enfim, de provar o benefício daquele investimento, porque para muita gente você fala assim, bom, a gente tem uma campeã nacional de leite ou de carne. E o que isso de fato gerou de positivo para a população em geral? Então, assim, eu acho que tem essas duas questões com relação ao emprego e renda, porque em setores que você tem uma intensidade de trabalho maior, se você tiver a capacidade de mostrar isso para a população, né, ter uma política clara de mostrar, e você tem a partir do Ministério do Trabalho, RAIS-CAGED, sistema RAIS-CAGED, ele pode servir para o emprego formal para você justificar, enfim. Inclusive para aumentar a formalização em determinado setor, etc. E ao mesmo tempo, assim, a questão da produtividade, ela pode também esconder essas questões relacionadas ao trabalho, porque você pode financiar setores intensivos em capital, que você tem uma produtividade lá em cima e você não gera emprego e renda. Bom, muita coisa eu vou até começar. Agora, vou começar até a processar a tua questão aí. Olha, vê bem, a ideia de produtividade tem muito a ver com a indústria. Quer dizer, um país que invista só em agricultura e mineração, provavelmente não faz essa trajetória aqui de crescimento no longo prazo. Porque na indústria onde você tem constantes avanços e você acumula ao longo do tempo. Essa é toda a discussão de porque a indústria é especial e Então, assim, esses países asiáticos que sofreram esse processo não estavam se especializando nas suas... Olha o Chile, sei lá, com cobre, o Brasil, a nossa trajetória de investimento nesses setores é grande e a gente não tem um desempenho... Então, não, eu não acho que se a gente apoia a indústria, se a gente quiser aumentar a produtividade média, não vai dar para a gente sair investindo em mineração e agronegócio. Mas sustentadamente. Eu estou falando de indústria extrativa e indústria da agropecuária, não estou falando só em agricultura, implantação. Mas mesmo essas indústrias que eu não excluiria, depende de como você faz. Você falou de inovação aqui, por exemplo. Eu acho que nesses setores tem um campo aí que se aproxima agora da ciência, da biotecnologia. Se você faz isso, pode parecer um negócio trivial, eu não acho que acho que é fundamental. Eu basicamente quis destacar isso na minha apresentação. Se você faz a lógica micro, né, tem várias estratégias, mas a lógica micro do banco, essa coisa do subsídio com contrapartida, ela está presente em tudo. Então, se você, por exemplo, exige que o cara que você apoia faça um investimento em P&D, você pode encontrar uma trajetória interessante de desenvolvimento naquele setor. Mas aí você vê bem, você está saindo, por exemplo, vou me arriscar num exemplo de uma área que eu não conheço muito, mas se você tem proteína, você produz lá, é um frigorífico. Mas se você começa a obrigar esse cara a investir em inovação, você pode transformar esse cara numa coisa diferente com o tempo, se ele se especializa e investe
em inovação então eu acho que a agenda, mas para isso você tem que ter um critério claro de contrapartida para aquilo dali. Eu acho que existe várias possibilidades de encontrar isso se você tiver uma estratégia para aquele setor e usar essa lógica do apoio com contrapartida. Então eu acho que esse gráfico é importante porque ele chama atenção, acho, principalmente quando a gente discute com pessoas mais progressistas e tudo mais, que tem que ter alguém cuidando disso daqui, tem que ter alguém focando nesse negócio de longo prazo, para o qual a gente perdeu, a gente aprendeu a fazer. Ou a gente faz hoje localizado, mas a gente como país, a gente está aí para quase 4 décadas que a gente não conseguiu repetir o desempenho que a gente teve dos anos 50 e dos anos 80. Se a gente falar que é só questão de gênero, de preservação do meio ambiente, eu acho que a gente tem que fazer tudo isso, mas a gente tem que ter alguém que foque nisso. E talvez eu acho que o banco tem que ser a instituição para cuidar disso. Eu vejo muita gente falando, a gente não tem que ter mais um desenvolvimento que concentre em renda. Isso quer dizer que o BNDES tem que apoiar pequena e média empresa? Mas, apoiar pequena e média empresa vai gerar essa trajetória de crescimento da produtividade média? Porque essa pergunta tem que ser feita. Entendeu? O banco é o principal instrumento para distribuir renda no Brasil. Se a gente for ver porque o Brasil concentrou renda durante a ditadura militar, por exemplo, é porque o BNDES apoiou grandes projetos e grandes empresas, ou porque o governo não fez todas as reformas sociais que deveria ter feito? Não fez reforma agrária, porque você não tem imposto de renda progressivo. O que eu tenho medo, às vezes, é que você jogue toda a agenda de responsabilidade de consertar o Brasil sobre o BNDES. E isso vai gerar um fracasso, porque ele não vai fazer nada. Então, não é que ele vai resolver tudo, mas ele vai ter um lugar em toda a agenda. Olha, eu acho isso perfeito, Porque o banco tem o quê? O banco tem uma burocracia, tem que ter tudo que o Marcelo falou, você tem dinheiro, assim, alguns dinheiro não é dinheiro do BNDES, mas, por exemplo, esse fundo social, alguns fundos você põe para o banco aplicar, administrar, porque ele tem uma expertise de fazer isso. E eu não sou contra fazer nada disso. O banco é o agente da privatização do governo brasileiro. Essa é uma lei, o banco tem que fazer isso. Se tem que fazer privatização, a gente tem que discutir se tem que fazer privatização ou não. Eu até, por exemplo, acho que se a população não quer, uma democracia mínima não deveria ser feito. Agora, se o governo decidiu privatizar, o banco tem que fazer a privatização que faça da forma mais transparente, mais correta e tudo mais. Agora, pode ter várias funções, mas ele tem que ter um cerne. E esse cerne é isso daqui. Eu acho que ninguém pode perder isso de vista. E a lógica de como é que esse cerne opera é esse. Ele tem que ter subsídio, então não pode ser TLP, tem que ter um subsídio para convencer, para falar, olha, eu quero que você inove, eu quero que você gaste 10% da tua receita com P&D. E só tem poder porque eu tenho dinheiro. Está se vendendo hoje a ideia de que o banco vai ser um articulador. Eu vou chegar para o empresário e vou falar, você já pensou que você podia fazer isso, aquilo, outro, inovar aquilo, outro? Eu quero sei, mas o que tem aí para mim? Não, é só essas boas ideias. Eu não acredito nisso. Talvez tenha algum papel em algum lugar, o banco pode ser... Mas é isso que está querendo se vender? Eu acho que isso é impossível. É difícil, a frase do Castro mostra, quando você tem dinheiro, do cara querer ouvir a tua ideia, quer dizer, você tem que ter dinheiro e tem que ter esses projetos. Eu acho que você teve... Eu gosto também de lembrar do passado do Brasil, porque todo mundo fala, não, tá na China, tá não sei aonde, o Brasil nunca fez isso. Eu discordo. Então, até acho que o Paulo, às vezes, cai um pouco nessa direção. A história do Brasil nos anos 50, o livro da Armstrong, por exemplo, esse Rise of the Rest, é cheio de exemplos do BNDES. Ela atribui a questão do conteúdo local, por exemplo, uma coisa que o BNDES desenvolveu muito, por exemplo. Então a gente tem uma história, a gente sabe fazer isso. O sucesso que o BNDES vem apresentando ao longo desses últimos 40, 37 anos aí, também mostra que essa capacidade está na casa. O banco tem um olhar para isso. Se você chamar a Caixa Econômica para financiar poste com iluminação pública, a Caixa pega e olha isso como um desembolso, tem que botar iluminação. O banco, quando pega um projeto desse, ele fala, peraí, será que não dá para botar uma indústria nesse negócio? Será que não dá para a gente instalar aqui uma indústria de LED, de fabricação de lâmpadas LED que a gente não tem? Se você dá para o Banco do Nordeste fazer eólica, o Banco do Nordeste vai fazer eólica, parque eólico com tudo importado. Você passa para o BNDES e o BNDES fala, não, peraí, vamos criar um método de nacionalização que é uma das coisas mais complicadas que tem para fazer política. Você tem que ter alguém que entenda. Você não consegue essa expertise em qualquer lugar, não. Você tem que ter um cara que entenda minimamente, que ponha estágio para fazer isso. Esse critério de fazer... o banco tem uma história, tem uma expertise para fazer isso. Então, ele tem que ser cobrado e tem que ter foco, ainda que possa colaborar
em tantas outras coisas. Eu também acho que o exemplo das asas é importante para mostrar o seguinte, eu não acho que a burguesia dos caras é melhor que a nossa. E você conseguiu, com uma série de políticas, incentivar uma acumulação com empresas locais, empresas asiáticas. Essa é uma grande diferença deles para a gente. Eles têm, os asiáticos, a Coreia, a China, eles têm as empresas automobilísticas coreanas, as empresas chinesas. A gente não conseguiu dar esse passo. A gente tem nossas empresas estatais. Mas nós não conseguimos essas grandes empresas privadas. Então, eu acho, assim, aí, baseado em vários trabalhos que mostram o seguinte, as empresas multinacionais, elas estão em vários países, mas elas têm pátria. Quando você vai ver onde está o P&D das montadoras brasileiras, não está no Brasil, está nos Estados Unidos, está no Japão, está na França. É lá que a gente concentra o P&D. Nós não vamos ter desenvolvimento aqui com um bando de empresa multinacional, e agora ainda mais que eles estão querendo botar as empresas multinacionais para pilotar, inclusive, a infraestrutura, né? Então as construtoras estão saindo, e quem parece que vai assumir estrada, construção, são empresas multinacionais. Quer dizer, a indústria brasileira é altamente multinacional. Esse capitalismo tem limites claros do ponto de vista de gerar progresso técnico, de gerar inovação. Se a inovação é fundamental, então essa discussão de capital nacional é importante. Olha como o negócio pode ter trazido. Ele foi queimado com a discussão de alguns apoios que não deram certo. Era uma estratégia heterodoxa. O Brasil tem vantagens comparativas em carne, em algumas coisas. Será que a gente deveria... Bem, sobre isso eu tenho mais dúvida do que afirmação, mas eu acho que a discussão, quem defende tem mais pontos do que o debate público faz transparecer, tá? A gente deveria replicar no modelo da carne, por exemplo, da JBS, o modelo que a soja brasileira, o modelo da soja brasileira, em que uma empresa era Monsanto, que vinha, botava semente aqui, comprou, e você vende a soja no Brasil, sendo que isso é totalmente controlado sem ser por nacionais. Você pensou em, a gente tem vantagem de frigorífico, isso vai aparecer. Nós devemos ter essa concentração de um grande capital nacional para a gente, e vamos adquirir empresas lá fora, não é só para... Tem um objetivo claro. Se você quer exportar carne para os Estados Unidos, não adianta você querer fazer isso sem você ter essas empresas que distribuem a carne lá. Então tinha uma lógica nesse negócio. Não dá para reduzir isso aos empresários amigos do governo que foram apoiados. Até porque todos esses caras, quando dão entrevista, só falam mal do BNDES. Eles dizem que para os outros o BNDES é uma mãe, mas para eles é o Eike Batista, é o Joerge, todos reclamam da negociação que tiveram no BNDES. Então, agora, qual para mim seria um debate bom sobre isso? É o seguinte, esse apoio todo que fez para a JBS, o que a gente ganhou? Tua pergunta, o que a gente ganhou nisso? Ganhou algumas coisas. O abate de carne no Brasil ficou menos informal, a gente aumentou as exportações. O debate que a cidade poderia fazer é o seguinte, a gente tirou tudo que poderia tirar desse apoio à JBS. O que a gente deveria colocar antes de apoiar uma empresa dessa? Como é que o debate é encaminhado no Brasil hoje? Não temos que ter prioridade de capital nacional, não temos que apoiar grandes empresas. Eu acho que isso é o descaminho desse debate, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que botar o debate no rumo. Ele tem que ser crítico, mas ele tem que ter mais foco pra gente. Esse é meu esforço, entendeu? Falar qual é a missão principal do BNDES, é falar o que tem que ter preocupação. O campeonato nacional não interessa pra gente o campeonato nacional virar um rótulo de uma coisa negativa. Porque outros países no mundo apoiam claramente e usam o termo campeonatos nacionais. Temos que fazer uma revisão dessa política que foi feita no Brasil de forma não fracasso maníaca. Né? Do tipo assim, erramos, chicote, condena quem fez. Não, o que pode se aprender? O que foram os ganhos e os erros da política de apoiar essas empresas nacionais? Então, eu certamente estou deixando de falar de várias coisas, mas essas são as coisas que eu acho que são mais prioritárias aí sobre o que foi perguntado. Desculpe se eu esqueci alguma coisa.